Temos agora para essa aula, nós temos exercícios e aplicações para limites do tipo zero embaixo e diferente de zero em cima. Até então nós estávamos falando de limites do tipo zero sobre zero. Temos também limite do produto de uma função limitada por uma outra função com limite igual a zero. E para finalizar, exercícios sobre limites no infinito. Então, foi dada lá na teoria, em algumas aulas, das aulas que você tem lá para assistir, sobre um limite de um quociente. Eu estou colocando aí x tendendo a A, mas pode ser x tendendo a A pela direita, pela esquerda, x tendendo a infinito, menos infinito, a tendência não importa. Se você tiver um limite de um quociente que é do tipo que dá zero embaixo e não dá zero em cima, esse tipo de limite só tem duas respostas possíveis. Ou ele dá mais infinito, ou ele dá menos infinito. O que quer dizer isso? Quer dizer, gente, que o denominador está ficando um número cada vez menor, está se aproximando de zero, enquanto o numerador está parado lá ou entre alguma coisa lá. Desde que o denominador está ficando cada vez menor, o inverso dele vai ficando algo muito grande. Então é por isso que o resultado dá mais infinito ou menos infinito. O mais infinito ou menos infinito é uma questão de sinal. Ou seja, ou dá um valor muito grande positivo, ou dá um valor muito grande em termos de módulo, mas é negativo. Menos 1000, menos 2000, menos 20 mil, menos 1 milhão, menos 40 milhões. Então é cada vez mais negativo. Mas em módulo é algo muito grande. Então, o que a gente tem que atacar nesses tipos de limite que está dando zero embaixo e não está dando zero em cima? Se eu sei que só tem essas duas respostas possíveis e a diferença é a questão do sinal, eu tenho que atacar o sinal. Observação: esses limites nunca existem. Por quê? Porque limite só existe quando dá número real. Se der infinito, seja mais infinito ou menos infinito, ele não existe. Então, se você estiver fazendo alguma questão e der um limite mais infinito ou menos infinito, você põe lá, esse limite não existe, tá bom? Mais infinito e menos infinito é comportamento. Algo está crescendo cada vez mais, ou algo está decrescendo cada vez mais. Exemplo 1. Limite de 7x2 mais 3x menos 4 sobre x menos 1. Veja que dá zero embaixo e em cima, quando x tende a 1, dá 7 mais 3, 10, menos 4. Então dá diferente de zero em cima. Na verdade, o limite do numerador, que dá 7 mais 3, 10, menos 4, dá o número 6, que é um número positivo. Então, primeiro, eu vejo que não dá zero. Segundo, eu vejo o seguinte, não dá zero. Então, ou dá positivo ou dá negativo. Eu vejo, então, que em cima deu um número positivo. Não faz diferença nenhuma para esse tipo de limite. Se é 6, se é 7, se é 8, não importa. O que importa é que deu positivo. Beleza? Bom, o numerador, o sinal é positivo. O que eu preciso saber agora é qual é o sinal do denominador. Como é que eu vou descobrir isso? Você tem que estar atento para a tendência aí. X tende a 1. Por qual lado? Pela direita. O que quer dizer isso? X está se aproximando de 1, porém x é um número maior do que 1. Se x é um número maior do que 1, então x menos 1 é um número positivo. Então, em cima, o limite dá um número positivo. E embaixo, a expressão x menos 1, o fato do x tender a 1 pela direita, diz que ele está tendendo a zero, porém, os valores são positivos. Então, se em cima dá positivo e embaixo o valor é positivo, qual dos dois infinitos é o resultado da questão? O mais infinito.
porque só tem essas duas possibilidades, ou dá mais infinito ou dá menos infinito. Então, se o sinal do quociente for positivo, dá mais infinito. Se o sinal do quociente for negativo, dá menos infinito. Exemplo 2. Eu peguei o mesmo limite e troquei só a tendência da direita para a esquerda. Já sei que o limite do numerador dá o número 6 e é positivo. Agora eu vejo o seguinte: como x tende a 1 pela esquerda, x está se aproximando de 1, porém x é menor do que 1. Se x é menor do que 1, x menos 1 é um número negativo. Então, o denominador está se aproximando de zero, né? Está tendendo a zero, porém, seus valores são negativos, enquanto em cima é positivo. Esse limite, então, é um limite que tem como resultado menos infinito. Mudei mais um pouquinho. Eu peguei o limite anterior e o denominador agora elevei ao quadrado. Ora, mesma coisa, está dando zero embaixo e não dá zero em cima. Então, o limite do numerador positivo, limite do denominador agora eu sei que é zero. Então, o problema não é calcular o limite do denominador. O problema é o sinal do negócio. Bom, se você for olhar como a gente olhou até então, se x tende a 1 pela esquerda, significa que x está se aproximando de 1, porém x é menor do que 1. Se x é menor do que 1, x menos 1 dá um número negativo. Beleza, mas isso não lhe interessa nessa questão, porque você vai pegar o x menos 1 e vai elevar ao quadrado. Toda vez que você pega um número e eleva ao quadrado, o sinal dele é positivo. Eu nem precisaria fazer a análise do sinal. Só em olhar que o denominador é algo ao quadrado, eu vejo que o sinal é positivo. Bom, então se o denominador fosse aí ao quadrado, a elevado à quarta, a elevado à sexta, a um expoente par, o sinal é positivo. Então, positivo em cima, positivo embaixo, dá mais infinito. Alguém pode perguntar aí, e se no lugar do x menos 1 fosse ao quadrado, fosse x menos 1 ao cubo, ou x menos 1 à quinta, ou x menos 1 à sétima? Uma potência com expoente ímpar. Aí sim, quando o expoente é ímpar, o sinal da potência é o mesmo sinal da base. Ou seja, quando o expoente é ímpar, se a base for positiva, o resultado é positivo. Se a base é negativa, o resultado é negativo. Então, se esse expoente fosse um número ímpar, eu chegaria e faria análise assim, ó. Aí sim eu tenho que fazer análise, tá? Como x tende a 1 pela esquerda, x é menor do que 1. Então, daí x menos 1 é negativo, mas ele é elevado, logo, né? Mas não, logo ele é elevado ao cubo, à quinta, à sétima, qualquer expoente ímpar continua negativo. Então, se você fizer a análise da base, der positivo, ele elevado ao número ímpar continua positivo. Se você fizer a análise da base e der negativo, ele elevado ao número ímpar também dá negativo. Mas no caso do par, sempre positivo. Bom, lembrete. Se f é uma função limitada, o que quer dizer isso? F é uma função limitada. Quer dizer que seus valores estão sempre entre um número e outro número. Por exemplo, as questões mais básicas para você, as funções mais básicas para você trabalhar como função limitada, as funções seno e cosseno. Tanto o seno como o cosseno, os valores deles sempre estão entre -1 e 1. Correto? Então, esse tipo de lembrete, esse tipo de coisa que a gente vai ver agora é muito bom para se usar com funções seno e cosseno. O que é? Eu tenho na minha mão uma função limitada, cujos valores estão sempre entre um número e outro número, e tem uma outra função g,
cujo limite, não importa a tendência, embora tenha escrito aí x tendendo a A, então pode ser tendendo a A pela direita, pela esquerda, tendendo a mais infinito, tendendo a menos infinito. Não importa a tendência, o que importa é que o limite dessa outra função está dando 0. Ora, o que eu vou concluir? A questão toda é sobre o limite do produto. O limite do produto das duas vai dar obrigatoriamente igual a 0. Então, professor, o que eu tenho que ver exatamente? Na prática, a coisa vem assim. Você tem um limite de um produto e você enxerga duas coisas. Que uma das funções ela é ilimitada e a outra função tem limite 0. Então, a conclusão é que o limite do produto vai dar 0. Vê isso aí, professor. Por exemplo, de repente apareceu aí, limite de 4x2 menos 3x menos 1 vezes o seno de 1 sobre x menos 1. Bom, se você for fazer o x tender a 1 ali dentro do seno, veja que aparece um quociente, onde embaixo vai dar 0, em cima não vai dar 0. Então, isso vai para um dos infinitos. E aí, o que vai acontecer? Olha, se o que estiver dentro do seno ou do cosseno for para infinito, esse limite não existe. Mas o problema aí é que eu não estou interessado em ver isso. Então, não importa aí se este seno aí é de 1 sobre x menos 1, se é outra coisa qualquer. O que importa é que esse seno de 1 sobre x menos 1 é uma função limitada. Seus valores estão entre 1 e menos 1. E ela está sendo multiplicada por uma outra função, que é 4x2 menos 3x menos 1, só que o limite dessa função aí, quando x tende a 1, dá quanto? 4 menos 3, 1. Com menos 1, 0. Essa outra função, o limite dela é 0. Então, se eu tenho um produto onde o limite de uma das funções é 0 e a outra função é limitada, o resultado do limite é 0. Então, pegou o argumento? Um outro exemplo. Olha aí. Limite quando x tende a 0 de e elevado a x menos 1 sobre x mais 6 vezes o cosseno dessa coisa estranha aí. Então, o que eu vou olhar aí? E elevado a x menos 1 sobre x mais 6. Quando x tende a 0, vai ficar e elevado a 0, que é 1, ou menos 1, 0, sobre 6. 0 dividido por 6, 0. Então, esta função aí, o limite dela é 0. A outra, onde tem um cosseno, se eu fosse perder meu tempo para olhar para dentro do cosseno, tá 0 em cima e 0 embaixo. Eu não vou querer calcular isso, gente. O cosseno desse troço esquisito aí não interessa. O que me interessa é que é uma função cosseno. Então, o cosseno de alguma coisa é uma função limitada. E enquanto a função que está multiplicando ela é uma função cujo limite dá 0. Resultado do limite, 0. Então, fique atento de vez em quando para essas coisas, para vocês não perderem tempo tentando analisar coisas aí dentro do seno e do cosseno, tá bom? Agora sim, vamos falar um pouco dos limites no infinito. Quando eu falo limites no infinito, é porque a tendência é para um dos infinitos, mais infinito ou menos infinito. Se eu tiver uma potência x elevado a n, onde n é natural, 1, 2, 3, 4, etc. O que acontece com o limite de x elevado a n quando x estiver tendendo a mais infinito? X tender a mais infinito quer dizer que x está ficando grande, cada vez maior. 10, 100, 1000, 20 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 bilhões, e aí vai subindo. Quando o x está aumentando cada vez mais e ele ainda está elevado a um número natural, 2, 3, 4, os valores vão aumentando cada vez mais. Então, o resultado disso aí, gente, é que vai dar sempre infinito, na verdade, mais infinito, tá? Às vezes o mais infinito, você escreve só infinito. Por quê? Porque da mesma forma que você mais 5, você escreve só 5, mais 8, você escreve só 8. Tá legal? Agora, se você tiver que calcular o limite de x elevado a n quando x tende a menos infinito,
Em termos de grandeza, de quantidade, os valores vão ficando altos em módulo, porém são números negativos. Então, números negativos, quando elevar a um expoente natural, pode dar positivo ou pode dar negativo. Depende, se o expoente é par, o resultado dá sempre positivo. Se o expoente é ímpar, o resultado vai continuar dando negativo. Então, tenha cuidado com esse detalhe aí, porque a resposta muda. Se o expoente for par, não importa se a base for negativa, o resultado vai ficar positivo. Então, o limite vai dar mais infinito. Agora, se o expoente for ímpar, a base sendo negativa, o resultado vai dar negativo. Então, dá menos infinito. Então, x elevado a um número natural com tendência infinita, ou dá mais infinito ou dá menos infinito. Tá bom? Agora, só dá menos infinito se a base tender a infinito, menos infinito e o expoente for ímpar. Exemplinhos. Limite de x à sexta quando x tende a mais infinito. Ora, se x está grande mais infinito, x à sexta dá mais infinito. Não importa. Todo x elevado a n quando x tende a mais infinito, dá mais infinito. Tá bom? Limite de 4x9 quando x tende a mais infinito. Olha como você vai raciocinar. O x à nona, ele vai para mais infinito. Só que ele está sendo multiplicado por um número positivo. Então, se é positivo, continua sendo positivo. O fato de ser 4 não altera absolutamente nada. Se é 4, se é 10, se é 15, se é 1/10, 1/100. Se o x à nona está ficando muito grande, ele multiplicado por uma coisa positiva continua muito grande. Limite de menos 5x à nona quando x tende a mais infinito. Como é que se analisa isso? X indo para mais infinito. O x à nona vai para mais infinito. Então, é uma coisa muito grande e positiva. Só que ele está sendo multiplicado por um número negativo. Então, vai trocar o sinal. Então, é uma coisa muito grande positiva vezes um número negativo. Então, vai dar menos infinito. Limite de 14x à sexta quando x tende a menos infinito. Ora, x está elevado a um número par, então como x tende a menos infinito, o resultado dá mais infinito. Como está multiplicado por um número positivo, mantém o mais infinito. Limite de 20x5 quando x tende a menos infinito. Quando x tende a menos infinito, x elevado a 5, que é um número ímpar no expoente, vai dar menos infinito. Como está multiplicado por uma constante positiva, continua dando menos infinito. Mais algo teórico para a gente lembrar. Se você tiver um limite de um quociente e ele for do tipo, olha o que eu estou falando agora, já falamos de 0 sobre 0, já falamos de quocientes dando 0 embaixo e não dando 0 em cima. Agora, em cima dá uma constante e embaixo dá um dos infinitos, seja mais infinito ou menos infinito. Ora, se em cima dá uma constante, o numerador fica parado, enquanto o denominador está ficando muito grande. Não importa se mais infinito ou menos infinito, não importa o sinal, a quantidade em módulo está ficando muito grande. Se o numerador fica parado e eu aumento muito o valor do denominador, a fração vai tender a ficar bem pequenininha, ou seja, vai tender para 0. Então, toda vez que você fizer um limite onde em cima tende a uma constante e embaixo vai para um dos infinitos, o resultado do limite vai dar 0. Como é que eu faço isso na prática? Por exemplo, limite de 8 sobre 11x ao cubo. Limite do de cima, uma constante. Limite do de baixo é aqueles que a gente fez nesse instante. 11x ao cubo. Quando o x vai para mais infinito, isso vai para mais infinito. Resultado, 0. Limite de 3π sobre 90x à sétima. Em cima o limite é uma constante e embaixo eu não preciso nem analisar. Eu sei que 90x à sétima ou dá mais infinito ou dá menos infinito. Se eu não quiser perder meu tempo analisando, eu não perco.
Em cima constante, embaixo vai para um dos infinitos. Resposta: zero. Limite de polinômio quando x tende a algum dos infinitos. Nós temos uma técnica exclusiva para isso. Qual é a técnica? Colocar o termo de maior grau do polinômio em evidência. Quem é o termo de maior grau deste polinômio aí? É 4x2. Porém, eu particularmente prefiro, em vez de colocar o 4x2 em evidência, colocar só o x2 em evidência. Colocando o x2 em evidência, eu tenho que dividir agora todos os termos do polinômio por x2. Então, 4x2 dividido por x2 dá 4. Menos 9x dividido por x2 vai dar menos 9 sobre x. E 12 dividido por x2, 12 sobre x2. Agora vamos calcular o limite. O limite de x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, dá mais infinito. Enquanto dentro do parênteses, limite da constante é a própria constante 4. O limite de menos 9 sobre x dá uma constante em cima e embaixo vai para um dos infinitos. Isso vai dar zero. O limite de 12 sobre x2 dá uma constante em cima e embaixo vai para um dos infinitos. Também vai para zero. Então, no parênteses, o limite dá 4. Então, resultado: limite de x2 mais infinito, vezes algo que está tendendo a um número positivo. Então, mantenho mais infinito. Algo está tendendo para uma constante, né? Positivo. Próximo. Limite de 17x ao cubo menos 3. Quem que eu coloco em evidência? X ao cubo. Quando eu coloco x ao cubo em evidência, eu venho e divido tudo por x ao cubo. 17x ao cubo dividido por x ao cubo, 17. Depois, menos 3 dividido por x ao cubo. Vamos fazer. Dentro do parênteses, o limite vai dar 17, porque o da fração vai dar zero. Então, está dando um número positivo. Lá do lado de fora, o limite de x ao cubo, quando x tende a menos infinito, dá menos infinito. Então, se dá menos infinito e eu estou multiplicando por um número positivo, o resultado dá menos infinito. E assim você faz para todos os polinômios. Conclusão: qualquer limite de polinômio, quando você faz o x tender a ou a mais infinito ou a menos infinito, vai dar um dos infinitos, tá bom? Interessante também é você colocar um polinômio em cima de outro polinômio e fazer a tendência do infinito. Como é que você faz? Você faz o que a gente acabou de fazer, tanto para o polinômio do numerador, como para o polinômio do denominador. Então, no polinômio do numerador, eu coloco x2 em evidência. E no polinômio do denominador, que tem grau 1, eu coloco x em evidência. Ora, o que eu faço agora? O x2 que está do lado de fora em cima e o x que está do lado de fora embaixo, eu corto um x2 com um x e sobra um x. Certo? Agora, vamos fazer a seguinte análise. Dentro do parênteses, em cima, o limite vai dar 4. Embaixo, o limite vai dar 2. Então, em relação aos parênteses, o resultado vai dar 4 dividido por 2, 2. Um número positivo. Enquanto lá fora, o limite de x, quando x tende a mais infinito, é o próprio mais infinito. Mais infinito. E a constantezinha deu positiva, resultado, mais infinito. Peguei o mesmo polinômio que estava no numerador e modifiquei o do denominador. Botei agora ele de grau 2. Quando eu coloco o x2 em evidência em cima e no de baixo também um x2, porque ele agora é um polinômio de grau 2, o que acontece lá do lado de fora? Eu cancelo o x2 com o x2. Fica só o limite do quociente daquilo que está nos parênteses. Limite do de cima, 4. Limite do de baixo, 2. 4 dividido por 2, 2. Então, se os polinômios têm o mesmo grau, gente, grau 3, grau 3, grau 5, grau 5, grau 7, grau 7,
o x que você vai colocar do lado de fora em cima e o x que você vai colocar do lado de fora embaixo vão se cancelar. Sempre vai dar uma constante no final. Agora, pode ser que o polinômio do denominador tenha um grau maior do que o polinômio do numerador. No caso aí, o do numerador tem grau 2, eu coloco x2 em evidência. O do denominador tem grau 5, eu coloco o x à quinta, x elevado a 5, em evidência. Quando eu simplifico o x2 com o x5 ali do lado de fora, dá um x ao cubo do lado de fora no denominador. Ok? Veja bem. Olhando os parênteses, dá 4 em cima, 2 embaixo, dá 2. O que está do lado de fora? 1 sobre x3. Quando x tende a mais infinito, 1 sobre x3 tende a 0, porque é constante em cima, infinito embaixo, dá 0. Então, 0 vezes 2, né? Porque o de cima dá 4, de baixo dá 2 no parênteses, então isso dá 2. 0 vezes 2, resposta 0. Então, sempre que acontecer o polinômio de baixo ter um grau maior do que o de cima, vai acontecer a resposta 0, porque vai sempre ter um x elevado a alguma coisa embaixo e em cima constante. E se, professor, no lugar de um polinômio, eu tiver um polinômio dentro de uma raiz, principalmente a raiz quadrada, tá? Que ela é que é a parte problemática. Como proceder? Inicialmente, você vai fazer com o polinômio a mesma coisa que a gente tem feito até aqui. O que? Se ele é de grau 2, eu coloco o x2 em evidência. Agora eu vou fazer o seguinte, a raiz quadrada deste produto vai ser raiz de x2 vezes a raiz daquilo que está no parênteses. E raiz, aí é grande, muita atenção. Raiz quadrada de x ao quadrado não cancele diretamente o 2 com 2. Principalmente se você estiver fazendo limites no infinito. Raiz quadrada de x ao quadrado é sempre o módulo de x. Bom, a partir daí, você vai ter que se livrar desse módulo. Como? Olha para a tendência do x. X, você está tendendo a quanto? A mais infinito. Se eu estou tendendo a mais infinito, é porque é um número positivo. Está ficando cada vez maior, ele é positivo. Se ele é positivo, o módulo de um número positivo é igual a ele mesmo. Então, o módulo de x é o próprio x. Bom, depois que você se livrou do módulo, a questão ficou fácil. Dentro da raiz, quanto dá o limite? Dá 4, porque as duas das frações vai dar 0. Raiz de 4 quanto é? 2. E do lado de fora? Do lado de fora é só o x. Como o x tende a mais infinito, dá mais infinito. Então, se dá mais infinito e está multiplicado por uma constante positiva, o resultado dá mais infinito. E se fosse, professor, com x tendendo a menos infinito? Aí eu aproveitei e coloquei com x tendendo a menos infinito e ainda dividi por 2x já para ficar mais legal ainda. Bom, então, o procedimento é o mesmo. O que eu faço com o polinômio? Coloco o x2 em evidência. O que eu faço agora? Raiz de x2 e raiz do que está no parênteses. Quanto dá a raiz de x2? Módulo de x. Aí eu venho e pergunto, x, você está tendendo a quanto? Aí eu vejo, x tende a menos infinito. Então, se x está cada vez menor, mais negativo, então x é um número negativo. Quem é o módulo de um número negativo? É menos ele. Então, repetindo aí o limite, se x é negativo, o módulo de x é igual a menos x. Então, tenha este cuidado, porque se você considerar que raiz quadrada de x ao quadrado, você vai cortar o 2 com 2, você erraria essa questão, porque você colocaria um x do lado de fora e não é menos x, porque o módulo de x, quando o x é negativo, ele é igual a menos x. Bom,
E ainda por cima, eu vejo neste limite que o x que está multiplicando aí a raiz em cima e o x do denominador 2x eu posso cortar um com o outro, cancelar o x com o x. Então, em cima fica só menos a raiz e embaixo fica só o 2. Quanto dá o limite do de cima? Se dentro da raiz o limite dá 4, a raiz de 4 é 2, com menos de fora, menos 2. Dividido pelo 2 do denominador, menos 1. Portanto, a resposta da questão é menos 1. E exercício final. Esse exercício é semelhante a um dos exercícios lá das atividades assíncronas, tá bom? Esse exercício diz o seguinte: se o limite quando x tende a mais infinito de raiz quadrada de x2 mais 2x menos ax menos b é 0, então o valor de a é 1 e o valor de b é 2. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos ver, né? Como é que a gente vai resolver? Isso aí dá trabalho, tá? Então, vamos ver quanto vai dar aí. Vamos aprender, porque as perguntas, por exemplo, numa prova, uma pergunta poderia ser o seguinte: olha, se esse limite dá 0, então a ao quadrado mais 7 vezes b dá quanto? Aí você tem que fazer as continhas, tem que achar o a, tem que achar o b, para ver quanto dá o resultado final. O segredo da questão para resolver esse limite está exatamente na parte onde tem o menos ax menos b, você colocar o menos em evidência. Aí fica limite de uma diferença, onde o primeiro termo é uma raiz e o segundo termo é o ax mais b. O que a gente vai fazer aí? A gente vai fazer aquilo que a gente já aprendeu no caso da raiz quadrada. Queremos nos livrar dela. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de x2 mais 2x mais o ax mais b. Então, multipliquei em cima e embaixo para não alterar a questão, beleza? Quando você faz isso, a raiz menos o ax mais b multiplicada pela raiz mais o ax mais b é o produto de uma diferença pela soma de dois números. Quanto dá isso? O primeiro ao quadrado. Então, o primeiro ao quadrado, ele vai sair da raiz. Vai dar só x2 mais 2x. Menos o segundo ao quadrado. O segundo é o ax mais b ao quadrado. Bom, e não esquecer que aquele denominador que você colocou lá vai continuar. Então, temos aí, ficou dessa forma aí. O que eu vou fazer aqui? Desse slide para o próximo slide, a única coisa que eu vou fazer é aí no numerador calcular o ax mais b ao quadrado. Quem é? Quadrado do primeiro, a 2x2. 2 vezes primeiro pelo segundo, 2abx, mais quadrado do segundo, b2. Mas não vou esquecer que tem um menos na frente de todo mundo e eu vou trocar o sinal de todo mundo então. Então, troquei o sinal dos três termos aí. Faço o que agora? Arrumo este polinômio que está aí no numerador. Arrumar como? Quem é o termo com x2, quem é o termo com x e quem é o termo independente. Quantos termos com x2 tem aí? Dois termos com x2. Nós temos o x2 e o menos a 2x2. Então, colocando o x2 em evidência, vai ficar 1 menos a 2 multiplicando x2. Quantos termos tem x aí? Dois termos. 2x e o menos 2abx. Coloco o x em evidência. Então, eu tenho um número 2 menos 2ab vezes x. E quem é o termo independente? Ou seja, aquilo que não tem x. Só o menos b2. Tá bom? Agora eu preciso mexer embaixo. Como é que eu vou trabalhar embaixo? Como é uma questão de limites no infinito e você tem aí polinômios, um do lado de fora e um dentro de uma raiz, proceda como nós já falamos há poucos instantes, tá? Para cada um dos dois polinômios, você coloca o termo de maior grau em evidência. Então, dentro da raiz quadrada, é um polinômio de grau 2, eu coloquei x2 em evidência, e então ele fica multiplicado por 1 mais 2 sobre x. E o ax mais b, como é um polinômio de grau 1,
eu coloco x em evidência e ele fica multiplicado por a mais b sobre x. O que eu posso fazer embaixo? Bom, fazer o que eu já aprendi. Quem é a raiz quadrada de x2? Módulo de x. Mas como o x está tendendo a mais infinito, o x é positivo. Então, o módulo de x dá o próprio x. Se o x estivesse tendendo a menos infinito, no lugar do x eu escreveria menos x. Bom, então eu tenho um x vezes a raiz quadrada e um x vezes o a mais b sobre x embaixo. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar o x que está multiplicando aí tanto o primeiro termo e o segundo termo e colocar ele em evidência. Então, repeti o que tinha anteriormente e coloquei o x agora em evidência no denominador. Feito isso, eu vou em cima também e coloco um x em evidência. Por quê? Para poder cortar com o x de baixo, só por causa disso. Então, colocando o x em um x só, embora seja um polinômio de grau 2, aí é que está um outro segredo da questão, eu não vou colocar o x2 em evidência, vou colocar só o x porque eu quero cortar com o de baixo. Então, na primeira parcela, quando eu dividir por x, vai sobrar um x ainda. Na segunda parcela, quando você dividir por x, vai dar só uma constante. E na terceira parcela, vai dar menos b2 dividido por x. Então, corto x com x, sobrou isso aí. Tá? Em cima, uma parte com x, uma parte sem x e uma parte dividido por x. E embaixo, a raiz de 1 mais 2 sobre x, mais um a, mais um b sobre x. Olhe que embaixo, quando se fizer o x tendendo a mais infinito, dentro da raiz vai dar só 1, porque o 2 sobre x vai para 0. Então, essa raiz vai dar 1. Depois tem a constante a, que dá a. E depois tem um b sobre x, como b é uma constante e x vai para o infinito, dá 0. Então, 1 mais a mais 0, embaixo dá 1 mais a, dá um número. Beleza? A questão pede que eu considere que esse limite está dando 0. Então, a própria questão diz, olha, o limite que eu estou lhe dando, ele é igual a 0. Você tem que achar a e b agora. Então, para que isso dê 0, vamos ver o que é que eu tenho que fazer. Vamos lá. Se eu estou vendo que embaixo dá uma constante, para que esse quociente no final dê 0, em cima tem que dar uma constante também, e essa constante tem que ser 0, porque se em cima der uma constante 8, o resultado vai dar 8 dividido por 1 mais a. Não é? Porque embaixo dá 1 mais a. Então, embaixo da constante, se o resultado tem que dar 0, então em cima tem que dar uma constante, e essa constante é 0. Para em cima dar uma constante, gente, vamos lá. Primeira parcela. Essa primeira parcela não pode existir aí, porque ela está multiplicada por x, e x vai para o infinito. Então, essa primeira parcela não pode existir. Se ela tem que desaparecer, porque eu quero que em cima dê uma constante, então esse coeficiente de x aí tem que dar 0. Então, primeira exigência é que 1 menos a ao quadrado tem que dar 0. Então, a ao quadrado tem que dar 1. A segunda parcela, ela já é uma constante. Ótimo. A segunda parcela é uma constante. É o que eu quero. A terceira parcela, como é uma constante sobre x e x vai para mais infinito, ela dá 0. Pronto. Então, não tem nem o que discutir. A terceira parcela, ela desaparece sozinha. Então, deu 0, sumiu, beleza. Bom, se eu forcei a parte do x desaparecer e a última parcela ela desaparece sozinha, porque o limite dá 0, então o limite do numerador dá aquela constante que está ali no meio, que é 2 menos 2ab. E para o resultado do limite dar 0, essa constante 2 menos 2ab tem que dar 0. Então, eu venho com a segunda exigência. 2 menos 2ab tem que dar 0. Ou seja, o a vezes b tem que dar 1. Agora sim eu respondo a questão. Como é que eu respondo a questão? O fato de a ao quadrado dar 1
Então, eu tenho duas opções para A. A pode ser 1 ou A pode ser menos 1. Se o A for 1, como o A vezes B dá 1, o B tem que dar 1 também. Então, caso o A dê 1, o B tem que dar 1, porque o produto de A vezes B é 1. Agora, se por acaso o A der menos 1, como o produto de A vezes B tem que dar 1, o B dará menos 1. Então, você tem duas respostas possíveis para essa questão. A dando 1 e B dando 1, e a outra resposta possível é A dando menos 1 e o B dando menos 1. A questão me diz que o A daria 1, o B daria 2. Portanto, a resposta é falso. Tá? Então, se tivesse lá outra resposta que não fosse essa, tudo bem. Mas A igual a 1 com B igual a 2 não rola. Então, ela é falsa. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula e espero que vocês tenham absorvido. Até lá, quinta-feira, nossa aula de dúvidas antes da prova. Um abraço, até mais.